Eu era muito ruim, cara, tipo, não sabia nada sobre tecnologia no início. Você gastar o seu tempo tentando decorar tudo só vai te atrasar ainda mais. As empresas, principalmente no início da carreira, elas estão mais preocupadas com as suas soft skills do que com as suas hard skills de fato. Tem problema pedir ajuda. Saber a hora de engolir um pouco o orgulho, sabe? Diminuir o seu ego, a programação ela vai quebrar muito o seu ego. Vai ter dias que você vai falar assim, nossa, eu sou um gênio, eu sou um semideus com D minúsculo. Nossa, olha onde eu cheguei sozinho. E vai ter dias que você vai se sentir um lixo. Você é humano. Por mais que você trabalhe numa linguagem de máquina, não se esqueça que você não é uma máquina. É mais difícil se manter na área do que entrar. Quando eu desci do meu pedestalzinho e assumi que eu tinha que olhar para trás até chegar ao ponto que eu estava, a maioria de nós está passando por isso. Tirando os deuses que não assumem isso, toda transição na sua vida, de início, ela vai te trazer mais perdas do que ganhos. E percebe que com isso você vai construir na sua carreira. É mais uma somatória de você tomar boas decisões de soft skill do que de hard skill em si. No vídeo de hoje eu quero falar sobre tudo que eu gostaria de saber antes de entrar na área da programação. Quero aproveitar esse vídeo também, eu quero falar sobre transição de carreira depois dos 30, mas eu acredito que tudo que eu vou falar sirva para os dois públicos, a galera mais nova que está aí tentando entrar na área e também para a galera mais velha que está querendo fazer essa transição de carreira. Bom, queria começar falando que você não precisa ficar se preocupando em decorar as coisas no início. Eu mesmo perdi muito tempo lá atrás porque, por exemplo, eu era muito ruim, cara, tipo, não sabia nada sobre tecnologia no início. E o que acontece? Se você for entrar no meu GitHub e for olhar lá atrás, por exemplo, eu não sabia nada de, praticamente nada, só aquele inglês do colégio. Se você for olhar o meu GitHub, você vai ver lá meus repositórios estudando HTML e CSS, que foi por onde eu comecei. Cara, eu escrevia border radius, aí eu colocava um comentário em cima para arredondar as laterais. Aí color eu anotava, porque eu tinha medo de esquecer e eu achava que eu tinha que decorar para mudar a cor da letra. Background color, para mudar a cor de fundo. Eu escrevia tudo de CSS, achando que eu tinha que decorar. Hoje eu sei tudo isso de cabeça porque de tantos anos ou meses, né? Isso você vai pegar em meses, mas de tanto você fazer a mesma coisa ao longo dos meses e dos anos, você vai meio que decorar. Não tem como não decorar, você vai fazer aquilo todo dia, sabe? Então, no começo, eu já queria decorar as coisas de CSS. Quando eu cheguei na parte ali do Display Flex, eu fiquei pensando, se eu colocar Display Flex, eu solto os elementos em tela, e se eu colocar um Align Items e um Justify Content, eu vou estar alinhando as coisas X e Y. Eu quero escolher se eu quero a coisa uma do lado da outra ou em cima e embaixo, então eu vou colocar um Flex Direction. Eu achava que eu tinha que decorar isso tudo. E eu decorei isso tudo, mas não foi quando eu fiquei tentando decorar, eu decorei fazendo ao longo do tempo, sabe? Eu ficava achando que eu tinha que decorar a sintaxe das coisas, por exemplo, função. Eu decorei lá, eu tenho que declarar a palavra reservada function, o nome dela, abrir parênteses, colocar se ela recebe uma própria ou não. Eu ficava tentando decorar as coisas. Se eu for fazer um switch case, eu tenho que ter ali o case e o break, que não sei o que, tem que ter um default. Eu ficava tentando decorar tudo. E isso me atrasou muito, porque eu ficava insistindo até eu decorar aquelas coisas que depois de uns dias eu já tinha esquecido, mas eu gastava um puta tempo tentando decorar aquelas coisas. Você gastar o seu tempo tentando decorar tudo só vai te atrasar ainda mais, sabe? Isso é um fato. O que eu gostaria de saber? Primeiro, essa questão de que eu não precisava perder meu tempo tentando decorar as coisas, porque isso vai vir com o tempo. Outra coisa que eu gostaria de saber é que as empresas, principalmente no início da carreira, elas estão mais preocupadas com as suas soft skills do que com as suas hard skills de fato. Por que eu falo isso? Pelas empresas onde eu passei, os projetos que eu trabalhei. Porque às vezes você trabalha em uma empresa, mas ela te realoca em diferentes clientes. Então você meio que passa por vários projetos, né? Que foi o meu caso. Então assim, no início, o time de programação com quem você vai atuar, eles não estão esperando muito de você. Você está entrando como júnior, como estagiário, como trainee, que é normalmente esses os caminhos para onde você vai começar na carreira. Ninguém ali está esperando que você seja o super saiyajin da programação, sabe? Ninguém está esperando que você vai entrar e vai resolver o problema que o sênior do projeto ainda não conseguiu. Ninguém está esperando isso de você. As pessoas esperam que você seja uma pessoa fácil de lidar, tenha boa vontade de aprender e que seja esforçado e que vai se esforçar em tentar entender as coisas antes de ficar pedindo ajuda toda hora. Não que você não possa pedir ajuda, já falei disso várias vezes aqui no canal. Essa semana mesmo, sexta-feira, a gente passou... Foi na quinta. A gente passou a tarde toda trabalhando junto num card só.
de uma pessoa do time. Ficou nós 3 lá, somos 3 fronts, já comentei. Ficou nós 3 trocando ideia, ajudando lá a programadora lá do nosso time a fazer o card dela. Então assim, não tem problema pedir ajuda. Mas quando você for pedir ajuda, fala o que você já tentou, o que você tentou, ou não conseguir enxergar nem por onde começar, não tem problema. E tudo isso tá ligado a você ser uma boa pessoa de lidar, sabe? A pessoa que tem as soft skills necessárias para a nossa área tá muito mais ligada à comunicação, a ter caráter, do que a de fato ser um mega programador. Porque isso você vai virar ao longo de anos. Você não vai começar assim. E ninguém começou assim e tá tudo bem, sabe? Outra coisa que eu gostaria de saber é que sempre que você pegar um card que você não vai dar conta, vai ter alguém que dá conta dele que vai te dar esse suporte. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não necessariamente. Por que eu falo isso? Às vezes, é muito normal que você passe horas tentando resolver um problema ali, que a solução está diante dos seus olhos, mas você já gastou tanta energia tentando entender aquilo, você já focou tanto no ponto do problema em si, que sua mente meio que trava e você não consegue mais enxergar o ponto que soluciona. E aí vai vir uma pessoa com a mente fresca, porque ela não gastou horas olhando aquele pedaço do código que você está apanhando, e vai resolver de primeira. E o mesmo aconteceria se você fosse olhar um card daquela pessoa que gastou horas e travou a mente naquilo, e você também resolveria. Isso é normal na nossa área. Então assim, saber a hora de engolir um pouco o orgulho, sabe? Diminuir o seu ego. A programação ela vai quebrar muito o seu ego. Às vezes ela vai alimentar o seu ego, porque vai ter dias que você vai falar assim: nossa, eu sou um gênio, eu sou um semideus com D minúsculo, sabe? Nossa, eu sou sinistro. Nossa, olha onde eu cheguei sozinho. E vai ter dias que você vai se sentir um lixo. E é assim, cara, fazer o quê? E às vezes isso vai acontecer no mesmo dia. No mesmo dia você pode começar o dia se sentindo um herói e terminar se sentindo um merda. E também você pode começar se sentindo um lixo e terminar se sentindo um herói, sabe? Saber lidar com essa frustração que ocorre ali durante o dia, no nosso dia a dia trabalhando, cara, meio que vai ter que ser normal, você vai ter que se adaptar a isso, sabe? Não é uma carreira igual as outras que eu tive no passado, que todo dia eu tinha um cronograma do que eu ia fazer, eu sabia que eu tinha que fazer e eu ia lá e executava. Na programação não é assim, nossos dias são dinâmicos, as coisas vão acontecendo e coisas mudam. Às vezes você está no meio de um card, estoura um bug em produção e fala: cara, para isso, comita de onde você parou, pega esse card que ele é mais urgente e resolve ele. Então não pensa que você vai iniciar o seu dia de programador ali e que você já tem uma previsão de como ele vai ser. Você tem uma noção de como ele pode ser, mas não necessariamente é como ele vai ser. E a gente tem que se adaptar a apagar esses incêndios aí, tá? Então é outra coisa que, tipo assim, relaxar, sabe? Não se cobrar tanto. Por exemplo, essa semana foi bem estressante, assim, tipo, tem sprints que não são tão estressantes, não quer dizer que você não trabalhe, mas não são tão estressantes, e tem sprints que você se desgasta mais, mentalmente falando, são mais estressantes. Vocês veem que essa semana eu não soltei vídeo de código aqui no canal, para quem acompanha o canal. Eu preferi soltar mais vídeos trocando ideia de coisas relacionadas à nossa carreira. Por quê? Minha cabeça está cansada. Você é humano. Por mais que você trabalhe numa linguagem de máquina, não se esqueça que você não é uma máquina. Você é a pessoa que passa o comando para a máquina. Então, assim, numa semana como essa, em dias como esse, e isso aqui que eu vou falar agora não é para você se acomodar e se tornar um procrastinador profissional, tá? Mas tem dias que... Por que eu prefiro estudar antes do trabalho do que depois do trabalho? Porque eu sei que em dias como esse, eu vou estar tão exausto mentalmente que mesmo se eu estudar, não vai render. Então, assim, quer uma dica? Estuda antes do seu trabalho. Ainda que você esteja em transição de carreira ou que você já esteja trabalhando, porque a gente sempre vai se manter estudando. Não se engane que você vai estudar, entrou na área e acabou. É mais difícil se manter na área do que entrar, dependendo do cenário do mercado. Hoje o mercado não está tão aquecido para júnior, mas se tem vaga sim. Então talvez, dependendo do momento que a nossa bolha tech está passando, às vezes está mais difícil você se manter na área do que entrar na área de fato. Isso vai oscilando ao longo das coisas indo acontecendo aí, principalmente das coisas que impactam a nossa área das empresas tech, tá? Então, outra coisa que eu gostaria de saber quando eu comecei é que não desprezar aqueles momentos que você está estudando e parece que você não está aprendendo, não está evoluindo nada. Por quê? Às vezes você vai estudar uma coisa e vai pegar com muita facilidade e outras vai demandar muito tempo para você conseguir entender aquilo. E quando eu falo muito tempo
Às vezes um conceito que ele é dependente de outros, que por algum motivo tem uma lacuna no seu aprendizado, você não vai conseguir entender ele. Por exemplo, quando eu tive que entender gerenciamento de estado global, eu apanhei bastante para entender isso. Por quê? Eu tinha uns buracos lá atrás, eu não tinha entendido muito bem alguns fundamentos. Então, quando você travar, verifica se você travou porque aquele conceito ele realmente é complexo demais ou se não está faltando entender coisas de passos anteriores. E às vezes, revisar coisas que você já estudou vai fazer você conseguir entender o que você está tentando aprender agora e não está conseguindo. E eu perdi muito tempo travado nessa questão de entender gerenciamento de estado global, porque eu achava que eu tinha que ver mais um vídeo de gerenciamento de estado global, eu achava que eu tinha que reler a documentação, mas na verdade eu tinha buracos para trás. Quando eu desci do meu pedestalzinho e assumi que eu tinha que olhar para trás até chegar ao ponto que eu estava, eu consegui entender gerenciamento de estado global. Então, às vezes, você vai ter que fazer isso, tá? Você vai ter que voltar para coisas que você acha que você já sabia, ver que você sabia mais ou menos, ou que você não sabia e pensou que sabia, revisar aqueles conceitos e andar para frente de novo. Então, a nossa área, o que eu quero dizer com isso? Ela não é linear. Você não vai estar sempre numa escalada. Ela parece a ação, o gráfico das ações na Bolsa de Valores. Você sobe um pouquinho, parece que você dá uma caída, aí você dá uma subidinha, cai, aí você dá um salto. E é assim que vai ser o seu aprendizado, tá? É normal, tipo, não se preocupe muito com isso não, porque a maioria de nós está passando por isso. Tirando os deuses que não assumem isso, mas é normal que a gente passe por isso, tá? Outra coisa que eu gostaria de trazer nesse vídeo, na questão da transição de carreira, é que eu já falei em vídeos aí atrás que, independente da idade de quem fez o cardio, o importante é que o cardio seja feito. Mas vamos falar sobre a questão da transição de carreira agora, que é o seguinte: toda transição na sua vida, de início, ela vai te trazer mais perdas do que ganhos. Vou usar um exemplo fora do mundo do código, que talvez seja mais fácil de entender, tá? Por exemplo, faz 6 meses que eu saí do Brasil. No Brasil, eu tinha casa própria quitada, tinha carro quitado, e agora eu estou morando de aluguel. Eu demorei um tempinho aqui para conseguir comprar todos os móveis de novo. Então, assim, não tenho carro ainda e estou pagando aluguel, sendo que no Brasil eu tenho casa própria. O que acontece? Eu tive que abrir mão de algumas coisas que eu tinha para eu estar conquistando coisas novas. Eu já falei disso em outros vídeos aqui do canal. Quando você estiver fazendo a sua transição de carreira, tenha em mente que talvez por 1 ou 2 anos vai parecer que você mais está perdendo do que ganhando. Só que você tem que pensar no médio e longo prazo. Você tem que ter um plano muito bem estabelecido. E agora eu vou falar um pouco sobre quem é casado, mas isso serve para quem não é também. Eu fiz a minha transição de carreira casado. Quem é casado sabe que quando a gente tem uma outra pessoa que está contando com a gente, que de certa forma depende um pouco da gente dar certo e não a gente tem que acertar mais do que errar. Então, você precisa ter isso em mente, que talvez, dependendo de como você está tentando fazer essa transição de carreira, você vai ter que fazer um caixa primeiro. Talvez para você fazer esse caixa, se o trabalho atual que você tem hoje não te permite sobrar nada para fazer um caixa, talvez você vai ter que passar um tempo fazendo uns freelas. E quando eu falo freela, não é freela como programador, porque programador você ainda não é. O que eu falo de freela? Eu trabalhei um tempo de garçom de noite para juntar uma graninha. Eu fiz outras coisas, eu fui dar aula de guitarra, eu fui fazer outras coisas para eu juntar uma grana para me ajudar nesse período de transição de carreira. Então, assim, você tem que ter em mente que todo esse período da transição de início, ele vai causar uma turbulência muito maior do que te trazer certas vantagens. É normal que no princípio pareça que você está perdendo, ou não, ou você pode dar sorte de talvez estar num emprego que não tem um salário tão interessante assim, e virando programador já cair num salário legal. Por exemplo, meu primeiro salário na área foi R$ 5.500, até então, antes de eu ser programador, eu nunca tinha ganhado isso. Então, quando aconteceu, foi bem tranquilo. Mas eu estava me preparando, fazendo um pouco de caixa, para caso eu tivesse que ganhar menos do que o que eu ganhava. Ainda bem que eu não precisei, mas eu me planejei para isso também. Então, assim, tenha em mente que, agora falando até para quem está na área, eu troquei de emprego e eu voltei umas casas. A empresa que eu estou hoje, eu entrei ganhando menos do que o que eu ganhava na empresa anterior. Só que hoje eu passei o salário e eu estou no salário que talvez eu não tivesse chegado na empresa anterior que eu estava. Então, às vezes, esses períodos de transição
estão mais ligados a perdas do que conquistas, mas você tem que sempre estar tentando enxergar as possibilidades disso no médio prazo. Por exemplo, eu estou há 6 meses aqui em outro país, o que eu tenho aqui hoje, eu demorei alguns anos para ter no Brasil. Só que eu ainda não tenho tudo que eu tinha no Brasil, mas talvez com 2 anos aqui, eu tenha tudo que eu demorei uma década para ter no Brasil. Você consegue entender aonde eu quero chegar? As coisas vão mudando, sabe? Por exemplo, hoje o meu espanhol já está num nível que eu conseguiria pegar uma vaga que exigisse espanhol. Eu não tinha isso há 6 meses atrás. Só isso já é um baita benefício para a minha carreira. Meu foco agora eu vou passar mais este mês de fevereiro dando um gás só no espanhol, porque eu dependo dele para viver. E a partir de março eu vou focar 100% do meu tempo de estudo em línguas em deixar o meu inglês fluente. Que a gente sabe que na nossa área, se você ainda não tem inglês, você vai precisar. Então eu já comprei um cursinho de inglês barato, vou até deixar o link dele aqui na descrição. E o curso está bem legalzinho, já dei uma olhada por cima. Tenho o necessário ali para eu dar um salto maior do nível que eu estou hoje. Hoje eu entendo bem, mas eu não falo bem, sabe? Eu consigo, pelo menos o inglês técnico eu consigo entender bem. Mas se eu tivesse que desenrolar uma dele ali, não ia rolar. Então, assim, questão de pronúncia mesmo, sabe? E até de construção da ordem das coisas que muda um pouco da língua inglesa. Então, a gente tem que sempre estar mirando coisas que são mais urgentes nesses períodos de transição e enxergando o que é prioridade naquele momento ali e como isso vai te agregar no longo prazo. Hoje, no meu contexto, o espanhol era mais importante do que o inglês, porque eu preciso do espanhol para viver. Eu preciso do espanhol para comprar as coisas aqui, para fazer amizade com as pessoas daqui, para eu me imergir na cultura daqui. Então hoje, para minha vida, como o emprego que eu estou num cliente nacional aí do Brasil, não preciso de 0 inglês para fazer reuniões, pelo menos, só o inglês técnico ali do dia a dia, e isso eu já tenho. Então hoje a minha prioridade era mais o espanhol do que o inglês. Mas agora a minha prioridade maior é o inglês, pensando no médio e longo prazo e para a saúde da minha carreira, sabe? Então você vai ter que estar sempre calculando essas coisas. E percebe que com isso você vai construindo a sua carreira. É mais uma somatória de você tomar boas decisões de soft skill do que de hard skill em si, pensando na saúde e na longevidade da sua carreira. Então você tem que estar sempre balanceando essas coisas. Então essas são algumas coisas que eu gostaria de trazer aqui para vocês, resumindo a ópera aqui. Não se preocupar em decorar tudo de início, se você vai pegar com o tempo. E mais importante do que saber de qual é saber aonde procurar. Tenha em mente que nos períodos de transição você talvez vai mais perder do que ganhar no início e você tem que estar focado no médio e longo prazo. E se precisar de mim, estou por aqui. Deixa um comentário aí dizendo o que você achou dessas dicas e dessa troca de ideias aqui e a gente nos vê no próximo vídeo do canal.